amigos, Deus abençoe todos vocês e que o Espírito Santo, o guia daqueles que seguem e servem o Senhor Jesus, venha orientar-nos, ensinar-nos, venha esclarecer, eliminar dúvidas que impedem a pessoa de agir a fé com sabedoria, com inteligência. Que o Espírito Santo faça isso agora, mais do que nunca, para explicar esse assunto de justiça ou de injustiças e injustiça, de desequilíbrio e equilíbrio, ou demasiadamente justo, ou demasiadamente sábio. Quer dizer, Deus quer que a gente tenha uma vida em comunhão com Ele. Ele quer ter comunhão com a gente, sabia? Ele quer mais estar conosco e mostrar-nos as suas maravilhas e dar-nos a direção para nossas vidas do que nós precisamos ou necessitamos. Mas aí nós vamos ver um problema, o conflito que há entre a mente, o racional, a inteligência, a cabeça, o conflito entre a cabeça, que pensa, e o coração, que sente. Então, esse conflito, essa guerra, todos nós travamos diariamente. Você, eu, todos nós. Tenha ou não tenha o batismo com o Espírito Santo, você pode ter certeza que é uma guerra que todos travamos a cada momento, a cada instante. Veja só, quando a gente volta lá em Gênesis, sempre que você lê o livro de Gênesis, você é levada a imaginar o que aconteceu lá. Que o que aconteceu lá acontece hoje em dia. Acontece com todos nós que somos tentados. Há sempre uma serpente usada pelo diabo para instigar-nos à desobediência à palavra de Deus. Sempre, sempre, sempre. Ainda que você não seja tentada ou por homens ou tentada por mulheres ou cobiças, como, por exemplo, do coração, desejos e cobiças do coração, você vai ser tentado, nós vamos ser tentados, por exemplo, como nós falamos ontem, de comida. Você chega no local, é o que acontece muito com a gente está viajando por esse mundo afora, e onde quer que a gente vá, então nós sempre nos hospedamos na casa do pastor, do bispo, do regional, e então você imagina, eles fazem lá, a esposa do bispo faz o melhor para nós, ela quer nos agradar, quer fazer exatamente como nós gostamos. Então, ela apresenta lá uma mesa abençoada, uma mesa farta, com coisas deliciosas, maravilhosas, que a gente tinha até esquecido. Só que o que é bom por um lado, é ruim por outro. Porque quando nós estamos em casa, Esther e eu, a gente está vivendo dentro de um limite. Então a gente sabe o que pode comer, o que deve comer, o que deve fazer, como nós devemos agir. Em casa, nós
somos nós dois sozinhos. Então, é simples manter uma dieta regrada, como de costume, uma dieta regrada como de costume. É simples, é bom, é agradável. Mas quando a gente vai na casa de alguém, puxa, esse alguém quer fazer o melhor. E você pode imaginar o que é isso. E quando a gente vê aquela mesa farta, linda, maravilhosa, é muito difícil a gente resistir à tentação. Quer dizer, o nosso coração fica vislumbrado por conta dos olhos. E é isso mesmo. Quando os nossos, porque o coração, ele vê através dos nossos olhos, sente através do nosso sentimento. Então é difícil você controlar o coração diante de uma mesa farta, cheia de caranguejo. É muito difícil. Então, há uma tentação. A tentação vem para todos e a toda hora e todo instante. E foi isso que aconteceu com Eva. Veja o texto sagrado. Vamos ler aqui para a gente entender o espírito do que nós devemos e o que não devemos fazer, para a gente estar atento. Diz o texto sagrado que a serpente se aproximou da mulher e disse: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Então, a serpente, o diabo, o tentador, jogou uma semente, jogou uma isca, e a Eva imediatamente respondeu à serpente: não, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Mas ela estava vendo a fruta. Ela estava diante da fruta. O diabo sabia que ela tinha desejo de saber o que estava ali, porque os seus olhos cobiçaram, seu coração cobiçou. Então a serpente começou a jogar a semente, ou suscitar a dúvida, para que ela pudesse, então, desobedecer à palavra de Deus. A dúvida faz a gente cair no pecado. Se você tem dúvida, minha amiga e meu amigo, livre-se dela o mais rápido possível, porque ela vai acabar levando você a errar, pecar. É isso aí. E como você tem uma dúvida que já está me incomodando, peça a Deus: ó Deus, me dá direção, tira essa dúvida de mim. O que o Senhor quer que eu faça? Bom, a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Certamente não morrereis. Quer dizer, o diabo contradisse a palavra de Deus. E disse mais, porque Deus, olha só, aí o diabo veio com mais uma razão para levá-la a cair. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. Se abrirão os vossos olhos. Vê? Começa com os olhos. Eu acho que o pecado começa com os olhos. E sereis como Deus. Sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Mas o que era o mal? Eva não sabia que era o mal. Eva não sabia, provavelmente, o que era a morte. Certamente não morrereis, que o diabo falou para ela.
Ela sabia o que era a morte? Ela não sabia que era a morte, porque a morte é mal, é má. Mas por que ficar tentando ou se deixando levar por aquela admiração, por aquela coisa, por aquilo que Deus falou, não tocareis, nem tocareis, quanto mais comereis. Então, o que Eva tinha que fazer? Virar as costas e ir embora. Mas ela ficou ali e se deixou ser seduzida pelos seus olhos. Porque não foi o diabo que pegou a fruta e colocou na boca de Eva, nem entregou na mão da Eva. Não, foi Eva que foi lá, pegou a fruta e, por livre, espontânea vontade, provou. É assim que acontece o pecado. Uma mesa de coisas que a gente não pode comer por conta da dieta e somos obrigados a fazer. Então, a gente fica olhando, aí vem aquela vozinha, mas só um pouquinho. Aí vem a pessoa que fez aquela mesa, bispo, é só um pouquinho, poxa, é só hoje, não é todo dia. E aí é que está o problema. E você prova um pedacinho. Eu rio, sabe por quê? Porque todos nós estamos sujeitos a isso. E todos nós, infelizmente, caímos, às vezes, em tentação por conta de nos deixarmos levar por essa vontade. E a gente acaba comendo o que não deveria ter comido. Essa é a realidade. Então, como eu disse inicialmente, é uma guerra. É uma guerra entre a sua cabeça, o seu racional, a sua inteligência e o seu coração, o seu sentimento. Então, por exemplo, quando uma pessoa tem, o coração magoado, quando a pessoa tem o coração machucado, por exemplo, por causa de uma injustiça sofrida dentro de um lugar onde ela espera que todo mundo seja perfeito, que é a igreja. Então ela pensa, poxa, não, na igreja, a minha igreja é direitinho, poxa, tudo perfeitinho. E ela se vê injustiçada por alguém, por uma irmã, um irmão, então ela fica revoltada com aquilo, porque ela é muito justa. Ela não aceita nenhuma falha de ninguém. Ela não aceita, assim como ela se policia para não cair em tentação, então ela é muito, desesperadamente, ou é demasiadamente justa consigo mesmo. Ela se priva de coisas que ela nem precisava fazê-lo, mas ela faz por conta dela pensar, só pensar que é errado. E aí, ela acaba querendo cobrar isso do seu semelhante. Quer dizer, é demasiadamente justa consigo mesma e, por conta disso, ela também é demasiadamente justa com os outros. Só que, quer queira ou não, a gente sempre comete erros e sempre comete pecados. Essa é a realidade. Por isso que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Lembra? Nós falamos isso na semana passada. Pai Nosso, Jesus ensinou. Em dado momento, Jesus disse, e perdoa-nos as nossas dívidas. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, se você é uma pessoa demasiadamente justa, você pode ter certeza que você vai se decepcionar, vai se frustrar, não só consigo mesma, mas com a pessoa que convive com você, às vezes até o seu ente querido, que você ama, mas você cobra
daquela pessoa o que você cobra de si. Você é uma pessoa extremamente justa. E você sabe. Deixa eu beber um pouquinho d'água, dá licença. Você sabe, eu sei, nós todos sabemos. Se você coloca uma roupa extremamente justa, se você der um passo a mais, um pouquinho mais, ela vai rasgar. É ou não é? Se eu coloco uma calça extremamente apertada, justa, se eu der um passo a mais, vai rasgar. Então, nós não podemos usar isso para a nossa vida espiritual, sermos demasiadamente justos. Demasiadamente justos. Por exemplo, falamos ontem, o apóstolo Paulo diz: há quem tem fé para comer carne e há quem tenha fé para comer legumes. Então, quem tem fé para comer carne, coma carne. Quem tem fé para comer legumes, coma legumes. Mas não fique a condenar, a criticar o que come carne, fica criticando o que come só legumes. E o que come legumes fica criticando, condenando o que só come carne. Então fica aquela situação, a pessoa que é demasiadamente justa, que isso realmente é muito complicado, muito difícil, ela cobra dos outros essa demasia, essa justiça em demasia. Não, você tem que ter fé. A fé, é pela fé que nós somos justos diante de Deus, que nós somos, digamos, merecedores diante de Deus. É a fé. Então, quando a gente sai da fé, então a gente perde, a gente cai em tentação. Com certeza cai em tentação. Não adianta eu dizer para mim, eu vou comer um pouquinho mais de patinha de caranguejo pela fé, vai dar certo, eu vou comer mais. Eu sei que não vai dar certo, porque o estômago lá diz, já não estou mais aqui aguentando, já tem demais. Mas os olhos, o desejo, a vontade, a cobiça, que vem de onde? Da cabeça? Não, do coração. Isso é que faz a gente cair em tentação. Então, a pessoa tem que ter o equilíbrio entre a sua cabeça e o seu coração. Sabendo que a cabeça pensa e o coração sente. A cabeça raciocina, o coração quer sentir, quer emoção. A cabeça quer razão, racional. A cabeça quer saber, tem interesse em saber. O coração tem interesse em sentir. Não interessa se esse sentimento vai custar uma dor de barriga ou um pecado, como aconteceu com a Eva, ou não. O coração quer sentir. Então, o diabo sempre vai tentar. Ele vai tentar todos nós. Sempre ele vai sugerir, vai trazer uma boa sugestão, uma sugestão que aparentemente é a melhor. Quantas vezes nos foi apresentado problemas que solucionariam soluções, foram apresentadas para mim, soluções que apresentavam que nós estávamos em problema, que resolveriam os nossos problemas. Mas eram soluções facilitadas. Sabe? Eles apresentavam facilidade. Lógico, quando apresentavam facilidades, você ficaria sujeito à pessoa que lhe apresentou a facilidade,
que mostrou o caminho da facilidade. E o caminho da facilidade, normalmente, é o caminho do mal. Vamos pensar aqui na oração de Agur. Eu vou procurar aqui no texto sagrado, que vai ajudar a gente meditar. Agur, um profeta, lá em Provérbios, capítulo 30, na oração dele, ele diz assim, a oração de Agur. Presta atenção. 2 coisas te pedi, não mas negues antes que morra. 2 coisas eu te pedi, não me negues antes que eu morra. Agur orando a Deus. Primeira coisa, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Olha só, afasta de mim a vaidade. Eva apresentou a vaidade naquele momento, ela não era vaidosa, mas ela cobiçou saber o bem e o mal como Deus. Ela cobiçou, em outras palavras, a posição divina. O mesmo que o diabo fez lá no céu, Lúcifer fez lá no céu, cobiçou a posição de Deus, saber o bem e o mal. Então, ele fala, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Primeiro pedido, não me deixes nem a pobreza, nem a riqueza. Olha só o equilíbrio. 2 coisas, afastar a vaidade e a palavra mentirosa, ou a mentira, e não me dê nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume. Olha só que coisa maravilhosa. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que, porventura, estando farto, não te negue, e venha dizer, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha furtar e tome o nome de Deus em vão. Quer dizer, nós vemos, nós sabemos, nós temos N experiências lá na igreja de pessoas que eram mendigas, moradores de rua, entraram na igreja, participaram da campanha ou da corrente de segunda-feira dos empresários, tiveram fé para serem empresários e conquistaram mundos e fundos. Mas quando chegaram lá em cima, no topo, se esqueceram de Deus, se esqueceram de onde tinha vindo a sua riqueza. E foi aí que o diabo pegou. Foi aí. Quer dizer, a pessoa não tinha nada, de repente tem tudo, ela não sabe administrar, ela não tem aquele equilíbrio da fé para administrar tanta coisa. É a mesma coisa, você tem uma criança, tem um filho de 10 anos de idade, dê para essa criança, digamos, R$1.000. Pode ir comprar o que você quiser. Então a criança vai comprar o que bem entende. Se ela entra numa loja de chocolate, ela vai comprar tudo. Ela vai comer o que ela não deveria comer, vai comer além do que deveria comer. Ela vai extrapolar, ela vai ficar demasiadamente deslumbrada com o poder dela e vai se deixar levar por aquela vaidade e por aquele engano do coração que o diabo incita. E depois perde tudo. Nós tivemos aí aquela série Até onde ela vai, o testemunho de uma mulher que
E por conta do orgulho, ela foi no inferno. Ela estava no céu, desceu no inferno por livre e espontânea vontade, com as suas próprias pernas. Então, amiga e amigo, por exemplo, nós falamos ainda há pouco, quem tem fé para comer carne, não critique quem tem fé para comer legumes e vice-versa. Você tem a sua fé para você mesmo. Se você não se condena, a sua cabeça, a sua mente, a sua inteligência, não se condena em você comer carne, coma carne. Se você não se condena em comer só legumes, coma legumes. Mas o que você não deve fazer é comer carne na frente da pessoa que só come legumes e vice-versa, para que um não venha, digamos, tentar o outro, ou haver, digamos, litígios, brigas, e censuras e críticas, porque é isso que acontece dentro das igrejas, evangélicas especialmente. A pessoa que vive uma vida pautada na palavra de Deus, mas ela olha mais para as outras pessoas, ela fica olhando para as outras pessoas e vendo as coisas erradas que as outras pessoas fazem, elas ficam frustradas, elas ficam decepcionadas. E aí elas ficam, às vezes, vão falar, porque a língua, sabe como é que ela coça, ela vai falar, fazer uma crítica, olha, você não devia fazer isso, você não devia fazer aquilo. Pronto, aí começa a haver problema. O que você tem com a minha vida? Pronto. Aí surge mágoa. E aí a pessoa às vezes fica na igreja doente, enferma, com câncer na alma, mesmo ali servindo, supostamente servindo a Deus, porque não está nessa altura. Então, veja como você deve proceder, como você deve se comportar diante do que Deus lhe apresenta. Deus nos dá inteligência e nos dá a sensibilidade da alma, do coração, para que a gente... Porque alguém perguntou, mas por que Deus nos dá um coração sabendo que o coração é perverso? Não, Deus nos deu um coração perfeito. O coração é que se perdeu por conta de a cabeça não ter agido de acordo com a palavra dele. Houve uma confusão, houve uma briga, e o coração prevaleceu sobre a cabeça. No caso de Eva, o coração dela falou mais alto e a cabeça obedeceu. E obedecendo ao coração, mas desobedecendo à palavra de Deus. Quando a gente obedece ao coração, normalmente a gente desobedece à palavra de Deus. Mas quando a gente obedece à palavra de Deus, a gente contraria o coração. Então essa guerra de cada dia, a gente tem que administrar, a gente tem que estar sempre em sintonia com Deus. E olhar para nossa própria vida, não ficar olhando para a vida dos outros. Eu não tenho que olhar para a vida dos outros, eu tenho que olhar para a minha vida. A minha alma que está em jogo, não é a vida dos outros, é a minha alma. Eu vou fazer o que é certo, eu vou andar pela fé que Deus me deu, graças a Deus, eu vou viver, eu vou comer a comida de costume, o meu arrozinho com feijão, costumeiro, o anguzinho, o franguinho, especialmente o pezinho do franguinho. Tudo isso eu vou fazer como de costume. É a minha vida de costume. Feijão com arroz, arroz com feijão, etc. Enfim, eu vou ter a minha vida tranquila, sem me envolver com quem quer que seja. Mas a verdade é essa. Ele diz, Agur diz, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, ou é mentira. Afasta de mim a vaidade e a mentira. Não me deis nem pobreza nem riqueza. Mantém-me do
pão da minha porção de costume. Porque se eu saio da porção de costume, aí vem a dor de barriga, aí vem os problemas. Falaremos mais a respeito desse assunto amanhã. E, obviamente, eu espero que assim você, minha amiga e meu caro amigo, você pense mais antes de tomar atitude, antes de fazer suas escolhas. Porque se você faz a escolha de acordo com a sua cabeça, isto é, de acordo com a sua cabeça na palavra de Deus, por isso o apóstolo Paulo diz lá, andai em espírito, quer dizer, andai pensando nas coisas de Deus, do Espírito de Deus, e não satisfareis os desejos da carne, quer dizer, do coração. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.